E aí, galera do BetBox? Pois é, estamos aqui no interior de São Paulo para eventos do nosso canal e aqui vamos deixar as dicas para este domingo. Pois é, BetBox Tips, jogos deste domingo, começando com Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. Pois é, um clássico Flamengo e Botafogo. E qual que é a situação? Bom, Botafogo tem 2 vitórias e uma derrota, enquanto que o Flamengo tem 2 vitórias e um empate, que foi contra o Palmeiras fora de casa, né? O Flamengo, um time superior, jogando aí como mandante, a gente acredita numa vitória do Flamengo para essa partida, tá bom? Lembrando que o Flamengo poupou seus jogadores aí no último jogo da Libertadores, deixando força máxima para esse clássico carioca aí de domingo. Então a dica é vitória do Flamengo. E aí a segunda dica a gente vai de Premier League, Tottenham e Arsenal. Olha, jogo duro agora, o Arsenal está brigando com o Liverpool e Manchester City pelo título da Premier League e o Liverpool já tropeçou empatando aí no jogo do sábado. Então, Tottenham deve ser um jogo difícil, né? O Tottenham está na 5ª colocação, deve ser um jogo difícil para o Arsenal aí fora de casa e a gente acredita num jogo com gols, então nós vamos na principal dica. Ambos times marcam sim, tá bom? Ambos marcam sim, ou seja, um gol de cada um, pelo menos tem que ser 1-1 aí, ou 2-1, 3-1, não importa, pelo menos cada um fazer o seu gol. E a gente continua na Premier League, tem Nottingham Forest contra Manchester City, né? Manchester City, então nessa briga aí pelo título, como a gente analisou do Arsenal, só que o Nottingham Forest está numa briga também, mas contra o rebaixamento, né? Está entre os últimos colocados, jogando em casa, precisando ganhar ou empatar contra o Manchester City para fazer alguns pontos e tentar fugir do rebaixamento. Mas Manchester City precisa alcançar o Arsenal e vai vir com tudo, principalmente depois que foi eliminado da Champions League. Então, primeira dica, vitória do Manchester City, tá bom? Mesmo como visitante, se você acreditar que as odds não estão tão boas assim para você apostar, se estiver muito baixo, a outra dica, um pouco arriscada, mas não tanto, é halftime / full time pro Manchester City, ou seja, intervalo final do jogo. Nesta segunda dica, o City precisa vencer o primeiro tempo e terminar o jogo vencendo também, ou seja, ganhar aí o primeiro tempo, chegar no intervalo vencendo e fechar o jogo vencendo a partida. Como o Manchester City costuma já entrar no jogo ligado com força e fazer gols no início, a gente gosta desse halftime, full time pro Manchester City, tá bom? E daí nós vamos para a Liga Portugal, pois é Porto e Sporting, jogão entre os maiores times aí de Portugal. Lembrando que o Sporting está numa fase espetacular, praticamente campeão aí do campeonato português, né? O Porto e o Benfica não vão conseguir alcançar. E aí resta essa Liga Portugal. Só que um jogo muito parelho, a gente acredita em poucos gols. Então a dica vai ser abaixo de 3 gols, tá bom? Lembrando, os últimos 5 jogos entre Porto e Sporting tiveram 3 gols ou menos. As últimas 6 partidas entre esses times tiveram 3 gols ou menos. Então a gente acredita aí abaixo de 3 gols entre Porto e Sporting. Essa vai ser uma boa dica, que tiver aí 1-1, né, 1-0, só não pode ter 4 gols, tá bom? Se tiver 4 gols, a gente perde a aposta. Se tiver um 2-1 aí, né, ou seja, 3 gols, a gente recebe o dinheiro de volta, pelo menos. E daí a gente vai para o Campeonato Brasileiro Feminino, pois é, tem Corinthians e Fluminense. Corinthians muito cotado aí para ser campeão desse Brasileirão Feminino, um time muito forte, e o Fluminense subiu agora, né, da 2ª divisão do feminino para a 1ª, ou seja, um time com menos tradição no feminino. De qualquer forma, começou bem a competição, é um time de menor investimento comparado ao Corinthians, mas até que está se adaptando bem aos grandes jogos aí do Campeonato Brasileiro de alto nível, né? De qualquer forma, o Corinthians é muito favorito aqui e a gente vai procurar o halftime, full time, tá bom? Se a vitória do Corinthians estiver muito baixa, aí as odds estiverem muito baixas, vamos deixar a dica de intervalo / final do jogo para essa partida, ou seja, o Corinthians ganhando desde o início e terminar fechando essa partida também com vitória, tá bom? Então é halftime / full time, intervalo / final do jogo para as meninas do Corinthians. E mais um jogo de futebol feminino, dessa vez vamos para a Inglaterra, né? A Superliga da Inglaterra, a gente tem falado toda semana e tem acertado toda semana. Lá está uma disputa entre Manchester City e
Chelsea, né? Os dois times mais fortes brigando ponto a ponto nesse campeonato de pontos corridos. E aqui temos Bristol contra Manchester City, tá bom? Bristol contra Manchester City. Lembrando, Manchester City nessa briga e é um dos melhores times do mundo do futebol feminino. Então, as odds estão muito baixas contra o Bristol, tá bom? E o Bristol é o lanterna do campeonato, né, da Superliga. Acho que tem 3 pontos, se não me engano. Então, vitória fácil do Manchester City, mas a gente não vai conseguir apostar porque tá pagando tão pouco. Você pode fazer uma combinada aí, uma dupla, indo no halftime barra full time. Então, Manchester City, halftime barra full time, ou seja, intervalo final do jogo. O Manchester City precisa vencer o primeiro tempo e terminar o jogo ganhando para a gente levar essa aposta, tá bom? Se você quiser uma outra aposta com maiores odds, vamos de handicap -1 para o Manchester City no primeiro tempo. Então, o Manchester City precisa chegar no intervalo com 2 gols de diferença, tá? Tem que já fazer 2-0 aí no primeiro tempo, ou 3-1 pode ser também, qualquer diferença de 2 gols no primeiro tempo é a outra opção que dá melhores odds, e o Manchester City costuma começar ganhando já também. E tem mais dica nesse jogo, hein? Na semana passada a gente deu a dica da jogadora jamaicana Khadija Shaw, ela fez 2 gols e ela se machucou. Então a gente vai na outra jogadora, Lauren Hemp, tá bom? Lauren Hemp, que vai aí ser o nome principal dessa partida. Como devem sair muitos gols na partida, Lauren Hemp será o nome. Então nós vamos deixar 2 dicas dependendo do site que você usa. Lauren Hemp para fazer um gol, ou seja, acima de 0,5 gols, ou seja, se ela fizer um gol, a gente ganha essa aposta e ela deve fazer gol, tá? E a outra dica é Lauren Hemp acima de 1,5 chute ao gol, ou seja, acima de 1,5 chutes ao gol para Lauren Hemp. Se ela der 2 chutes ao gol na partida, a gente já ganha essa aposta. Lembrando que chute ao gol precisa ir em direção ao gol, tá? E precisa ser defendida, né, pela goleira ou bloqueada por um zagueiro ou até entrar no gol. Pode ser gol de cabeça, pode ser gol de pênalti. Então, Lauren Hemp para 2 chutes ao gol, ou seja, acima de 1,5 chute ao gol é a segunda dica. E para fechar, galera, ainda nessa Superliga tem Everton e Arsenal, tá bom? O Arsenal não briga mais, quer dizer, matematicamente tem chance aí contra Chelsea e o Manchester City no futebol feminino, mas tá longe, não deve conseguir alcançar. De qualquer forma, elas vão tentar o máximo, e contra o Everton, que é um time médio, né? Tá ali no meio da tabela da competição, o Arsenal é favorito. E o Arsenal ganhou a última partida aí, né, de 2-1 contra o Everton, já desde o primeiro tempo. Por isso, como as odds da vitória não estão altas, vamos também de halftime barra full time para o Arsenal, tá bom? Arsenal HT barra FT é a dica aí do futebol feminino. E com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje e dessa semana. A gente volta aí na semana que vem. Lembrando, entre no nosso canal de YouTube, deixe seu like lá, acompanhe os vídeos, deixa um comentário nos vídeos, pede o vídeo que você quer, análise de algum jogo aí do seu time do coração, que a gente tenta analisar e trazer para vocês aqui, tá bom? Tem também o nosso Instagram, siga lá para mais notícias e posts sobre os outros programas do canal BetBox TV. É isso aí, bom fim de domingo aqui do interior de São Paulo, ouvindo os galos e os animais.